Gostaríamos de agradecer à Hitachi ABB Power Grids, patrocinadora deste encontro. Desejamos a todos um ótimo evento e muito obrigado pela participação. Agora vamos assistir ao vídeo de abertura do evento. We all have something in common. We live on this planet, and this planet gives us life, a journey to fulfill, a future, and we all began that journey somewhere. For Hitachi and ABB Power Grids, our legacies are interlinked. From our humble beginnings in the copper mine industry over 100 years ago, both companies have grown globally, diversifying our lines of business, and both contributing to society with new technologies. This is the power that brought us together. And together, we can reduce our impact on the planet by bringing sustainable energy to more people. The challenge is laid out before us. It requires the vision to foresee a stronger, smarter, and greener grid, and the dedication to increase quality of life through digital innovation. Bringing social innovation to every corner of the globe. To make this happen, we advance collaborative creation with our customers, academics, and governments. Together, we can encourage the next innovation. Only through co-creation and cutting-edge digital solutions can we create new customer values to make life on this planet better for everyone. Together, powering good for sustainable energy. Agora eu vou passar a palavra para o Maurício Godoy, que fará a apresentação dos convidados e a moderação deste debate. Bom dia, Maurício. Obrigado. Bom dia, Luiz. Obrigado. Bom dia a todos. Eu sou Maurício Godoy, jornalista da agência Canal Energia, né? E estamos aqui começando agora a transmissão ao vivo de mais um episódio do Energy Tech Talks. Esse é o 7º episódio da série, que faz parte do Energy Solutions Show, né? Que é um evento promovido e realizado pelo grupo Canal Energia Informa Markets e que ocorrerá daqui a alguns dias, de 27 a 29 de outubro, né? De uma 100% virtual, por conta, obviamente, da pandemia de Covid-19, né? Esse debate que começamos hoje é um oferecimento da Hitachi ABB Power Grids. Subestações digitais é o tema desta manhã. A meta é a de abordar conceitos, detalhes, projetos e casos de referência de aplicações, né, que agregam uma solução fim a fim, com recursos de IoT, cibersegurança, gestão de ativos e digitalização do pátio da subestação. O segmento de transmissão, ele continua a ter uma grande importância no setor elétrico nacional. Nem preciso lembrar que é um sistema interligado, que tem em todo um país que possui dimensões continentais, como é o Brasil, né? E que mostrou ser resiliente ante a pandemia, e neste ano de baixa demanda, desculpe, por conta justamente dessa pandemia, né? Deverá ser o único a ter um leilão de expansão, pelo menos até agora, né? É o que está previsto pelo governo e que deverá ser realizado em dezembro. O momento da transmissão de energia no país é de crescimento, desde que as regras para os leilões foram mudadas pela ANEEL, e isso depois de algumas oportunidades em que vimos um grande número de lotes que não foram arrematados, né? Uma realidade de alguns anos atrás, e isso mudou. Atualmente a gente tem sucesso bem grande nesse segmento, né? Além disso, o segmento é visto ainda como de fundamental importância para os próximos anos, né? E isso é reforçado pelo planejador do setor elétrico brasileiro, né? Em uma reportagem especial que eu escrevi agora recentemente, quando do lançamento do Plano Nacional de Energia 2050, eu perguntei para o presidente da EPEL, Thiago Barral, sobre o papel da transmissão no país. Ele disse que é um setor estratégico para atribuir flexibilidade
ao país, né, em um futuro em que teremos cada vez mais a diversificação das fontes com predomínio das renováveis, que uns chamam de intermitentes, outros chamam de renováveis, né, mas que são, notadamente, a eólica e a solar. E não quero deixar também ainda de citar nessa breve introdução, ainda um campo que não está sendo explorado no país, mas que uma hora chegará, que é a modernização das linhas de transmissão e subestações que estão se aproximando do final da sua vida útil. Essa ação envolve a substituição de milhares de equipamentos, de investimentos que deverão facilmente chegar na casa de 20 bilhões de reais, segundo estimativas do INS, ainda de um ano atrás é isso. Deve ter atualizado esse valor, enfim. Bom, tendo feito essa breve contextualização, né, para iniciarmos essa nossa conversa, eu gostaria de apresentar nossos convidados de hoje. Participam desse debate o Júlio Oliveira, que é o gerente de tecnologia da Hitachi ABB Power Grids, e o Marcos Hilário Silvestre, que é engenheiro sênior de proteção e controle da ISA-CETEP. Antes de começar, eu gostaria de reforçar o que já disse o meu colega Luiz, né, que o público pode e deve mandar as suas perguntas, comentários, por meio de um botão de Q&A aqui na plataforma Zoom, né? Então, gostaria de iniciar esse episódio do Energy Tech Talks com você, Marcos, que tem uma apresentação sobre a estratégia para 2030 de digitalização do Grupo ISA, a qual pertence à CETEP, né? Bom dia, Marcos. Bom dia, Maurício. Obrigado, tá? Tá me ouvindo bem aí? Sim, perfeito. Beleza. Então, pessoal, eu queria primeiramente agradecer, né, toda essa interação com o Maurício, foi muito bom. A Hitachi ABB, né, por esse espaço, essa parceria para a gente estar trocando essa ideia, que é o futuro da subestação, da digitalização aí do setor elétrico. Vai ser muito bom, vamos bater um papo aí. Então, vamos seguir aqui, Maurício, compartilha a tela. Qualquer problema aí, vocês me avisam, tá bom? Ah, legal. Esses encontros digitais para cair a conexão. Mas vamos lá. Eu queria primeiro me apresentar, para quem não me conhece, sou o Marcos, trabalho há mais de 35 anos no setor elétrico, né? Então, passando por Eletropaulo, IPTE, CETEP e agora a ISA-CETEP, né? O importante para a digitalização de subestação, eu queria já no início falar o que é. Eu passei por setores de telecomunicação, supervisão, controle e agora com os mestres de proteção, né? Então isso é muito importante por conta da convergência das tecnologias para você enxergar o todo. E quem estiver trabalhando com isso vai ter que enxergar o todo, porque nem sempre a proteção, ela, em alguns momentos, vai ser mais importante que a telecomunicação ou que a supervisão e controle, porque um vai depender do outro, tudo vai estar integrado nessas plataformas, né? Então, eu vou começar aqui a passar um vídeo, né, da ISA-CETEP para entender esse universo e o que a gente está querendo fazer aí para o futuro, né? Cumplimos 50 años conectando países y mejorando la calidad de vida de millones de personas. Esa es nuestra gran responsabilidad. E a assumimos, exigindo de nós mesmos, dos nossos parceiros e aliados, o mesmo nível de excelência que ganhou a confiança de todos. Para honrar el camino transitado, hoy debemos comprometernos nuevamente con lo mucho que queda por hacer. Tomamos consciência de que somos parte de um todo. A humanidade e o mundo nos colocam desafios cada vez maiores. Agora nosso esforço deve ser transformar a experiência adquirida em novas respostas a esses novos desafios, entendendo que quando conectamos um ponto a outro, estamos conectando pessoas, fazendo de cada conexão um ato inspirador. Se somos conscientes de que todos somos a conexão. Se temos certeza que nosso bem-estar está ligado ao de todos, a conexão. Se
Se sabemos que a excelência é resultado do esforço que dedicamos a cada ação, a conexão. Se reconhecemos que nosso planeta é frágil e temos que cuidá-lo, a conexão. Se compreendemos que nossas ações, por menores que sejam, impactam, a conexão. Se descobrimos que em cada um de nós está a mudança que queremos ver no mundo, a conexão. Se nos comove saber que somos feitos para grandes desafios, a conexão. Se nos comprometemos a ter uma participação construtiva e responsável na tomada de decisões, a conexão. Depois de meio século nos renovamos, criando conexões, uma após a outra, sem fronteiras, sem barreiras. Esse é o nosso legado para as futuras gerações. Estamos convencidos que se há conexão, há vida. Celebremos. ISA. Conexões que inspiram. Bom, pessoal, o vídeo não precisa comentar, fala por si só, né? Ou seja, toda essa tecnologia, tudo que nós estamos apresentando aqui é para as pessoas. Então, nós temos que manter o planeta sadio e é isso que a ISA manda nessa mensagem, né? Para quem não conhece a ISA, então eu vou estar mostrando ali, né? A ISA, ela pega desde a América Central, descendo ali, é um grupo colombiano, né? Então não é só energia elétrica, faz também toda a parte de rodovias, né? Comércio de energia, eles têm outras vertentes também. Então, basicamente, todos esses países aqui, né? Então tem Colômbia, Peru, Bolívia, Brasil, totaliza quase 41 mil quilômetros de linhas. E no caso, nós aqui da ISA-CETEP, né? Já estamos em 17 estados, 60% da energia aqui no Sudeste, a ISA-CETEP que transmite, e ela é responsável aí, né, por toda essa demanda aqui no Sudeste, né, como a maior empresa privada. São 33% do SIM, da energia toda que é transmitida no Brasil, né, e totaliza aí 18 mil quilômetros de linhas e 126 subestações. Tudo que eu vou falar agora aqui não é algo que surgiu do nada, foi um trabalho constante. Então, nesse timeline aqui eu estou mostrando, já vai há 3 anos que estamos trabalhando tudo isso. A ISA tem feito trabalhos intensos com consultorias, né? Então, iniciou-se lá as ideias em 2017, né? E em 2018 a CETEP foi inserida em alguns projetos de P&D, projetos que vão atender o grupo como um todo, tudo está pensado para o grupo, né? E aí em 2018 nós reunimos vários fabricantes, chamamos na sede e perguntamos para eles o que vocês imaginam que vai ser em 2030. E aí eles fizeram as propostas em várias vertentes, incluindo sustentabilidade, né? Em 2019, a ISA lançou esse plano estratégico, né, com essas metas para 2030, que é o VIDA, né? Então, cada palavra ali formou a palavra vida. Cada vertente dessa tem impactos, tanto para acionista, impacto social, que eu estou mostrando aqui, tem um grande investimento. E toda essa estratégia culmina agora em 2020 com capitanear alguns P&Ds, ações já visando essa meta de 2030, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um paralelo, eu vou mostrar esse plano estratégico e vou inserir ali tudo que é o nosso tema, a digitalização de subestações. Então, esse é o plano estratégico, esses são os pilares, cada letra dessa daqui tem um significado e nós vamos traçar o paralelo com a digitalização de subestações. Então, o verde, impactos ambientais, promover iniciativas, né? E o que você vai impactar isso na digitalização de subestações?
Tem projetos, por exemplo, Conexão Jaguar, da ISA, que tenta preservar, né, o meio ambiente, né? E aí, vamos lá. A parte técnica, o Julinho vai falar bastante, né, Julinho? Então, a gente vai tocando aí, eu vou dar uma pincelada em tudo aquilo que eu, como cliente, estou procurando. Então, o verde são o que? Autossustentáveis, eliminar cobre. Por exemplo, nós temos aqui nas telecomunicações, há muitos anos atrás, eliminamos muito cobre e com a fibra ótica. Ninguém imaginava, mas hoje a fibra, Fiber to the Home, né, há muitos anos atrás, hoje está em casa a fibra. Era um absurdo há 20, 30 anos atrás, ninguém imaginava isso. Então, foi eliminado o cobre, e com isso, eliminando o cobre, você avança. E o setor elétrico, no meu sentimento, ele está atrás de tudo que ocorreu. Por quê? Vamos lá. Um exemplo, você poder eliminar o gás, queima de combustível fóssil no serviço auxiliar das nossas estações, né? Então, você colocar lá geração eólica, solar, e aí você ter um ganho para a sociedade. E rentável, né? Você poder ali ter créditos de carbono. Então, isso é aquilo que a gente busca como cliente, né? E olha, não são tecnologias que são inovadoras, me desculpe, mas isso já está rodando, isso já existe e nós não estamos aplicando. Né? Vamos lá para o outro pilar, que seria a inovação. Então, inovação real, mas com segurança, o setor elétrico exige isso. E aí eu vou, conforme conversando muito com muitas pessoas, essa inovação vem quando? Ela existe, como eu comentei, mas eu vou aqui pegar um exemplo o Pix, que todo mundo está falando aí. Os bancos estão nisso há muitos anos e eles aplicam a tecnologia. Vocês acham que eles não estão preocupados com a segurança cibernética, com as fraudes que vão ocorrer por conta disso? Mas tem um risco e eles vão ter que mitigar esses riscos. Então, nós precisamos, em tudo que eu vou falar aqui de inovação, avançar. Então, qual é o sonho hoje? Em que patamar nós estamos? Nós estamos começando, eu tenho uma estação na ISA-CETEP, Lorena, que ela vai entrar full digital, né? Então, tenho aqui aquilo que todo mundo imagina, né? Então, o BEI, a Merge Unity, uma rede de fibra, e ali a sala de controle com tudo digitalizado, mas por que não inserir ali o Wi-Fi, né? Algo avançar, tecnologias disruptivas, e aí a gente tem que testar isso e pôr à prova. Tem também, por exemplo, se fala muito, né, internet das coisas, isso é uma constatação, tudo que eu estou mostrando aqui é um comum entre todos os fabricantes, imaginaram lá em 2030. Então, a internet das coisas está aí, ela está para entrar, mas por que o setor elétrico tem que ficar fora disso? Eu posso fazer sensores Wi-Fi autoalimentados, e, de novo, produto existente. Eu tenho poder de fazer gestão de ativos com essas tecnologias e aplicar realmente ter um ganho. Tem, por exemplo, toda a parte de cybersecurity que a gente fala, então é outra constatação, ela tem que ser implementada. E aí é o anti-post-it, né, que eu coloquei ali na foto, né? Então, vamos conseguir criar, mais do que a tecnologia, políticas para se usar isso nas empresas. Então, eliminar a senha do nosso roteador, até da residência de mim, né? Quem não conhece, né, esse post-it lá no computador, será que nós conseguimos simplesmente tirar isso e implementar uma política, né, de cybersecurity? Outra constatação, a nuvem. Eu vou colocar meu algoritmo na nuvem, tudo isso no futuro. Mas isto, como constatação, por que não como backup? Você não vai estar construindo um risco, você vai estar operando na estação e também tendo backup, né? As telecomunicações vai ter um avanço muito grande nos próximos anos com 5G, que muda todos os nossos conceitos. Vamos esperar o 5G migrar já para uma nova tecnologia para começar a usar no setor elétrico? Essa é a grande pergunta, né? Então, são isso. Aumento de banda, rede, essa discussão entre protocolos, testar, implementar, né?
vamos lá, seguindo toda essa parte de desenvolvimento, que é o desenvolvimento que a gente entende. O estranho, eu estava verificando eu mesmo, que a palavra digitalização está em todo o plano estratégico, tanto ela no verde, na inovação, no desenvolvimento, né? Então, ela impactos positivos, enfrentar os desafios, né? Diversificar. Falando de desenvolvimento, o que eu, como cliente, vou procurar e vou tentar implementar para 2030. Nós pegamos duas plataformas principais e chamamos de a operação inteligente, porque eu preciso das pessoas que trabalham na ISA-CETEP fazendo uma operação mais inteligente. E o que é isso? Desculpa. A busca do desassistimento, ele vai ocorrer, ele tem que ocorrer, e para que ganhe em outros sentidos. Só que ele precisa disso para um desassistimento seguro, você poder operar remotamente com segurança, com disponibilidade de 100%. Você precisa de relatórios, você precisa avançar na inteligência artificial para fazer, por exemplo, é um desafio, comento muito com o Julinho, a recomposição automática da subestação. Essas coisas também não são novas, mas poucos usam e implementam. Toda essa parte de sensoriamento, você pergunta para vários fabricantes, existem várias plataformas há muitos anos, e ainda fazemos o quê? O análise físico-química do óleo. Isso não foi implementado ainda, em grande escala. E aí eu preciso avançar na manutenção também, o que eu também chamo de uma manutenção smart, inteligente. Com o quê? Com predição, um treinamento unificado, ferramentas de software mais amigáveis. Eu falo que aquele garoto que joga videogame e tem aquele software amigável, ele vai nos ajudar muito nessa planificação de ter softwares amigáveis, com aquilo que precisa o pessoal da manutenção. O cara, me desculpe, vai mudar um ponto da base de dados. É uma briga, todo mundo fica com medo com as novas tecnologias. Não pode. Nós precisamos ter ferramentas para isso. Um comissionamento seguro, toda a parte de documentação. Por que não vamos avançar em vídeos também, tutoriais, para que as pessoas possam, né, trabalhar, relembrar, porque tudo que é novo é complicado. Então, nós precisamos fazer toda essa base de dados. E avançar na norma 61850, modo simulação, teste, usar a máquina em prol das pessoas, colocar isso dentro do IHM, fazer com que ele enxergue para você aquele medo na hora de você bloquear um ponto de trip, ele te alarmar, não só a pessoa sair por lá, o pátio todo da estação, né, Julinho? Procurando, né, se tem um erro lá ou não. Vamos avançar. E aí a saúde do sistema de proteção e controle, que eu chamo de supervisão da supervisão. Porque às vezes, quando a gente tem protocolos redundantes, você só vai descobrir quando parou e não tem uma inteligência para falar, olha, você está 1+0. Tem alarmes, mas as pessoas acabam passando desapercebido, então precisamos avançar nesse aspecto também. E por fim, tá? A articulação, não vou me estender tanto, mas tudo que o vídeo mostra, ter uma subestação amigável, uma qualidade de vida, até mesmo na arquitetura, tudo que envolve a relação entre pessoas, né? A mensagem mostra isso. Vamos construir para a humanidade, para as pessoas, é um ganha-ganha. Então, esses são os vetores, no caso da articulação, é estratégico para a empresa, manter o protagonismo da empresa, mas uma inovação real, políticas atreladas a toda essa planificação que foi feita do grupo, e isso está rolando já em alguns aspectos. Esses últimos 2 anos, nós estamos com um projeto que é o Confiabilidade, foram adquiridos mais de 1.020 transformadores, TPs, TCs, investido quase 38 milhões e 38% do plano já foi executado. Estamos avançando nessa área para manter a qualidade e a resiliência, né? Outro produto disso é um P&D, foi lançado semana passada, que visa a regulamentação. Tudo que a gente faz aqui, nós vamos estar atrelado a toda essa regulamentação da ANEEL. Então, foi lançado esse P&D aí na prática, plataformas colaborativas,
basicamente é uma comunicação entre centros, o ONS e o centro da CETEP, de troca de mensagens, né? Isso é inovador, as pessoas estão avançando nesse aspecto, e aí a gente tem esse acordo, ganha-ganha. A ideia é construir ISA-CETEP, fabricante e o meio acadêmico, porque eu preciso trazer a inovação junto com o fabricante, quem produz a tecnologia de ponta, e estressar ela na universidade, trazer o meio acadêmico para discutir essas tecnologias, porque quando eu implantar com segurança, vai dar algo mais para todo o mercado. Então, é o lucro para todas as partes, incluindo, importantíssimo, a sociedade. Bom, é isso aí. Eu passo agora a palavra para o Julinho, tá? Muito obrigado, pessoal. E um bom trabalho para todos aí. A gente vai estar aí conversando. Obrigado, Marcos. Obrigado aí pela sua apresentação. Tem algumas perguntas para você, mas te chamo daqui a pouco. Daqui a pouco a gente conversa. Agora é a vez do nosso anfitrião dessa manhã, o Júlio, que também tem uma apresentação aí, né, Júlio? Sobre subestações digitais, que é o nosso tema de hoje, né? Então, por favor, a palavra é sua, Júlio, como disse o Marcos. Joia, Maurício, obrigado, Marcos. Eu vou compartilhar minha tela com vocês aí, para a gente poder começar a apresentação e falar também um pouco sobre como que a gente responde a essas necessidades que o Marcos apresentou aí como cliente. Pessoal, vocês conseguem ver minha apresentação aí, em tela cheia? Agora sim. Ah, legal. Então, eu tive, senhores, uma grata oportunidade na minha carreira na Hitachi ABB, ao longo desses 28 anos, de ver algumas mudanças tecnológicas bastante fortes, né? Então, eu comecei minha carreira trabalhando com relés eletromecânicos, depois com estático, depois chegamos no IED com a norma 1850, até chegarmos a essa ideia de subestação digital dentro da era da indústria 4.0 que nós temos agora. E uma primeira coisa que eu gostaria muito de compartilhar com vocês todos é que quando a gente fala em digitalização, quando nós falamos de indústria 4.0, existe um apelo muito forte de associar a tecnologia, a disrupção dessa tecnologia com os objetivos sustentáveis. Então aqui a gente está falando de reduzir emissão de carbono, de reduzir footprint, de colaborar com o meio ambiente de uma forma geral. E esse contexto da subestação digital tem um viés bastante atrelado à questão dos objetivos sustentáveis, na inovação, na redução de emissão de carbono, na contribuição com o clima de forma geral. Então, é muito difícil hoje da gente desassociar essa evolução tecnológica da questão da preservação ambiental. E a gente tem pontos em comuns aqui muito interessantes. E falando um pouquinho sobre a nossa experiência, né, em relação à implementação de subestações digitais, hoje no mundo a gente tem aproximadamente 50 a 60 projetos, e falando efetivamente aqui da região, né, do Brasil, nós temos como Hitachi ABB 3 projetos, um deles inclusive é com a ISA, é um projeto piloto que a gente estabeleceu em 2017. Em 2018 nós ganhamos nossa primeira subestação full digital, com a implementação do barramento de estação e barramento de processo, que a gente vai ver um pouquinho disso logo adiante. E em 2019 nós ganhamos mais um projeto com a Enel Green Power, e essa subestação da Enel ela é a primeira do mundo em 500 kV, é a primeira subestação digital em 500 kV. E aí a gente vai falar um pouquinho dessas características que esses projetos têm em comum de forma geral. E, senhores, uma motivação que as companhias têm para poder investir em tecnologia, para poder trazer toda essa digitalização, todo esse contexto para dentro da organização, normalmente essa motivação é baseada em 3 grandes pilares. O primeiro ponto é conseguir gerenciar os riscos. O segundo, como reduzir os custos, aí falando de um aspecto de TOTEX, de CAPEX e OPEX, como fazer com que esses gastos efetivamente tragam eficiência e que eles sejam controlados no sentido de melhorar o resultado operacional da companhia. E por último, o pilar da performance é a busca pela eficiência, que isso é uma constante, a gente nunca para de buscar isso. A performance ela é hoje um ponto para poder fazer com que a organização seja ou não bem sucedida na área de atuação dela. Então a digitalização tem uma contribuição muito forte nesse aspecto. O que vocês podem ver aí à direita e à esquerda em cinza são desafios hoje que nós vemos no setor elétrico do Brasil de forma geral.
A gente tem um contexto de envelhecimento de equipamentos, a gente sabe que boa parte hoje, falando de rede básica principalmente, os ativos estão com o seu ciclo de vida já esgotado ou em vias de esgotamento. A gente tem uma transição de força de trabalho também que demanda capacitação. É muito do que a gente está vivendo hoje no nosso dia a dia aqui como fornecedor e os clientes também, pelos feedbacks que nós temos aí de desafios que nós temos que responder, e a tecnologia vai ajudar nesse contexto também, nesse viés também. E agora vamos falar um pouquinho, né, do que é, de fato, a subestação digital, né? O que está por trás dessa tecnologia. Pessoal, esse desenho, ele mostra um pouco do que de fato, a gente tem hoje para poder criar uma subestação digital. Então, vocês podem ver que tem duas linhas aqui em destaque, né, uma azul e uma laranja, que representa a espinha dorsal de uma subestação digital, que são as redes Station Bus e Process Bus. Essas duas redes, senhores, são conceituadas, explicadas dentro da norma 61850. E aqui a gente traz um exemplo de como elas poderiam ser estabelecidas. Basicamente, a rede de estação, Station Bus, é uma rede dentro da sala de controle que tem como principal objetivo interconectar o sistema de proteção e controle com seus vários IEDs ao sistema supervisório SCADA dentro dessa sala. E essa rede, ela tem uma característica muito forte, que é o alto grau de conectividade. Ela é uma rede de integração. Então, aqui eu vou conectar todos os IEDs, sistemas SCADAs, computadores de operação, computador de engenharia, relógio GPS, unidades de terminal remota. Se eu tiver Wi-Fi na subestação, eu posso conectar os rádios também nessa rede. E ela tem um desafio que é apresentado logo de cara. É uma rede com alto grau de conectividade, mas ela também é uma rede de missão crítica, porque nós temos mensagens de tempo real trafegando por meio dessas mídias de comunicação. Que mensagens são essas? Os buses, né, de acordo com a norma 850, que é uma mensagem colaborativa de um IED para outro. Como essa mensagem ela tem um tempo de resposta, ela precisa produzir o efeito em um tempo muito curto, a gente precisa controlar as latências, a qualidade de transmissão e recepção nessa rede. Isso faz com que ela seja, de fato, uma rede de missão crítica. E logo abaixo, aqui na rede laranja, a gente tem a rede de processo. Essa rede é para conexão do pátio da subestação até a sala de controle, ou seja, basicamente trazer as grandezas elétricas de corrente, tensão e os sinais binários do pátio da subestação até a sala de controle e entregar esses dados para os IEDs que vão performar a aplicação de proteção e controle propriamente dita. E essa rede, ela tem uma outra característica de não ter esse grau de conectividade tão expansivo quanto é o Station Bus. Ela é uma rede dedicada do equipamento de proteção e controle até as Merge Units ou até os equipamentos inteligentes que estão no pátio. E ela tem um tráfego de comunicação, uma ocupação de banda de rede muito mais agressivo do que é o Station Bus. Ou seja, a gente está falando de duas redes aqui completamente diferentes, com características diferentes, e por isso que nós sugerimos aqui uma segregação física das duas redes. Por isso que elas estão representadas aqui como dois mecanismos independentes, ou seja, duas redes independentes. Agora, se isso é a espinha dorsal da subestação digital, então o que a gente começa a perceber aqui de benefício, o que mais de capas tecnológicas que a gente pode agregar em cima dessa plataforma, em cima desse alicerce? Então vamos lá. Um primeiro ponto que a gente pode elencar aqui de vantagem, senhores. A gente tem aí uma foto da subestação de Juazeiro que mostra como que o painel de proteção e controle fica dentro da sala. Basicamente o que a gente tinha com centenas de cabos de cobre no passado para poder trazer os sinais do pátio até a sala, isso desaparece porque essa conexão passa a ser por fibra ótica, e com isso o painel fica muito mais tranquilo em relação à ocupação, em relação ao espaço, e com isso a gente consegue agregar múltiplos bays no mesmo painel. Então aqui no exemplo à esquerda a gente pode ter, por exemplo, 4 bays de linha num único painel, porque basicamente o que a gente vai ter aqui dentro são somente os IEDs e a conexão elétrica com a fonte de alimentação, nenhum ponto elétrico mais. Então, por essa redução de quantidade de equipamentos no painel e a redução dos cabos de cobre, então a gente pode colocar mais equipamentos no espaço menor e com isso a consequente redução da sala de controle. Além disso, no pátio da subestação, onde aqui no caso a gente tem uma foto de uma Merge Unit, os painéis aqui são, o sistema ele é duplo, né, por causa da redundância exigida aí no nível da rede básica. Todas as conexões que são do pátio chegam nesse painel. Então, é uma concentração dentro do quiosque da Merge Unit, e a partir desse painel, a gente sai com a fibra ótica para a sala. Tudo que é hardware mesmo, de ferro, de cabo, fica concentrado aqui dentro.
E a montagem desse painel da Mergent também acaba sendo mais simples. E aí, seguindo adiante, se a gente tem os sinais do pátio vindo até a sala por fibra ótica, a gente pode instalar sensores também nos equipamentos, disjuntores, seccionadoras, transformadores, para trazer esses sinais ou por fibra ótica ou por rede Wi-Fi e integrar na rede do Station Bus para que a gente tenha um sistema de gestão de ativos inteligente. Esse dashboard que vocês estão vendo aqui é a tela da nossa plataforma digital Enterprise para poder monitorar a saúde de um transformador ou de um parque de transformadores ou de uma subestação completa como um todo. Então, com base nas informações estatísticas provenientes dos sensores, um algoritmo inteligente pode avisar a equipe de manutenção que, de acordo com esse comportamento observado nos últimos 2 meses ou último mês que seja, esse equipamento, esse transformador, pode apresentar uma falha catastrófica no intervalo de 2 meses adiante. Ou seja, a intervenção antecipada evita o estresse do equipamento e evita uma coisa que é terrível para o setor elétrico, que é a indisponibilidade. Ou seja, a inteligência que um sistema desse pode agregar pode evitar perda de dinheiro da companhia. Então, aqui é o apelo da gestão de ativos em cima da plataforma da subestação digital. Aqui a gente tem um exemplo, né, de como que um transformador poderia ser sensoriado, né? Aqui é a nossa plataforma T-Expert de sensores inteligentes que podem ser agregados, tomando como exemplo o transformador. E aqui, esses dados todos que esse sistema de sensores, a telemetria que ele vai entregar, vai ser conectado ao sistema de gestão de ativos para poder evitar justamente as falhas que eu tinha mencionado. E aqui mais uma característica disruptiva, ainda falando do transformador. Dentro do nosso portfólio, nós temos um robô, dentro dessa plataforma do T-Expert, uma tecnologia chamada T-Explore, onde um robô pode ser inserido dentro do transformador para poder verificar o estado de contaminação do óleo, por exemplo, fazer uma inspeção interna aonde o técnico de manutenção da concessionária não poderia chegar. Esse robô ele é controlado por uma plataforma mobile, como é mostrado aqui nas fotos, para poder ter uma ideia clara do que está acontecendo dentro dessa máquina. E ainda falando da questão agora de software, né, como o Marcos tinha mencionado, softwares amigáveis para poder mostrar o que está acontecendo na subestação de uma forma automática ou semi-automática que seja. Aqui a gente tem um exemplo da plataforma SDM600, que é uma aplicação que tem um viés de cibersegurança e também de coleta de oscilografia. E essa ferramenta trabalha com dashboards. Então, por meio dessas telas, desses dashboards, a gente consegue ver, por exemplo, dentro de uma subestação, qual é a linha de transmissão que está apresentando o maior número de ocorrências, quais são os relés, os equipamentos, os IEDs que geraram maior quantidade de arquivos com trade no intervalo de tempo. Isso de uma maneira muito rápida, que a equipe de proteção ela vai simplesmente bater o olho nesse dashboard e já vai saber que em um determinado circuito, em um determinado bay, está acontecendo algum tipo de problema que demanda de uma investigação um pouco mais aprofundada. O software ser amigável reduz tempo das equipes de manutenção e de proteção. Então, é um ponto muito importante que os nossos amigos de tecnologia da informação já abordam há muitos anos, que é a usabilidade. Isso é uma técnica, né, determinada, criada por um profissional de TI chamado Jacob Nielsen, que prega muito essa questão de o software não ter que ser simplesmente eficiente do ponto de vista de aquisição de dados. Ele precisa ser eficiente da forma como ele vai exibir isso para o operador que vai ter contato com a sua IHN. Então, isso é algo muito relevante que o Marcos bem ressaltou. Em termos de portfólio, senhores, falando de barramento de processo, hoje nós temos uma família de Merge Units, que é a SAN 600, que estão aplicadas tanto na subestação de Juazeiro, quanto a da Enel Green Power, que são no Gonçalo. E também temos equipamentos primários já inteligentes. Então, aqui no caso do ELKP, é um equipamento da GIS, da subestação blindada, né, a gás. Então, esses dois sensores que nós estamos vendo aqui na foto são sensores de corrente de tensão. Ou seja, a partir da GIS, com esse tipo de sensores, a gente pode mandar as grandezas de corrente de tensão digitalizadas diretamente para a sala de controle. É uma alternativa à Merge Unit que se integra aos equipamentos primários convencionais. Ainda falando de equipamento primário, né, aqui a gente tem o exemplo do Fox, que é um TC ótico que pode ser incorporado ao disjuntor. Ou seja, a partir da montagem do corpo do disjuntor, o sensor pode ir na cabeça da multa desse disjuntor e enviar os dados de corrente para a sala. E se não for o caso, ele pode ser usado standalone exatamente como está aqui em cima na parte superior da foto.
E por último, a gente tem o PAS Motor Drive, que é um módulo híbrido, ou seja, no mesmo corpo ele tem seccionadores e disjuntores com os TCs óticos já incorporados, e os dados da posição dos equipamentos e os sinais de disparo que vêm da sala de controle são enviados e recebidos a partir de mensagens SCSI de acordo com a norma 1850. Ou seja, o PAS Motor Drive ele é um equipamento completamente digital, tanto na questão binária com as mensagens SCSI, quanto na corrente e tensão com o Sample Values, que é o protocolo de digitalização de corrente e tensão. E falando do barramento de estação, nós temos os relés Relay, uma plataforma de proteção e controle, mais os switches da linha AFS, multiplexadores, remota, o próprio SDM600, e o sistema supervisório microescada, que é o nosso escada nível 2, que vai na sala de controle. Aqui são os equipamentos que compõem a rede de barramento de estação, o Station Bus. Aqui nesse slide nós temos um exemplo da rede do Station Bus, como eu havia mencionado antes, uma rede de alto grau de conectividade que integra praticamente todos os equipamentos que estão dentro da sala. Se nós vamos observar agora no segundo slide aqui o barramento de processo, nós vemos uma coisa bem diferente aqui de forma gráfica, né? Nós temos as merge units na sala no pátio da subestação e os EEDs na sala de controle, e essa rede do barramento de processo integra somente as merge units do pátio ou o equipamento primário inteligente aos IEDs que estão lá na sala. Ou seja, ela acaba sendo uma rede praticamente dedicada a esse fim, trazer os sinais que são importantes para a proteção e controle, corrente, tensão e os sinais binários até os IEDs. E por isso que a topologia que a gente pode comparar, elas são distintas, né? Enquanto aqui a gente tem uma rede, por exemplo, paralela redundante, aqui nós temos uma rede em anel conectando diretamente os merge units e os IEDs. Senhores, essa é uma das formas de se implementar essas topologias. Existem várias outras maneiras. A gente vem defendendo, nós da Hitachi ABB, vem defendendo uma filosofia que facilite a expansão da subestação e a manutenção. Quando uma rede de processo ela é dedicada por bay, como está desenhada aqui, a intervenção nesse circuito de linha ou nesse circuito do transformador ou a expansão da subestação acaba sendo facilitada. E uma coisa que é muito importante aqui é redundância de comunicação da rede. Isso pode ou não ser aplicado, mas quando se aplica a redundância numa rede de comunicação pensando em rede básica, naturalmente a disponibilidade dessa comunicação é aumentada. E isso para o setor elétrico é algo bastante relevante. E aí, falando da questão de redundância, né, hoje, referenciado pela norma 50, nós temos dois protocolos de comunicação extremamente resilientes, que é o PRP e o HSR. Essas duas tecnologias foram criadas e foram patenteadas pela Hitachi ABB em 2007, por isso que a gente traz aqui essa apresentação dos dois protocolos ao grupo IEC, e aqui o registro da patente. Logo depois dessa apresentação, o PRP e o HSR foram disponibilizados para o IEC como uma técnica de redundância, chamada Zero Switch Overtime, ou seja, ela tem duas interfaces de comunicação para essas duas redes redundantes que ficam em operação 100% do tempo. Não existe um chaveamento de uma interface para outra que provocasse, por exemplo, uma indisponibilidade, fosse de milissegundos ou de segundos, justamente porque a gente está falando de um sistema de missão crítica. Esses dois protocolos são são duas técnicas das mais resilientes disponíveis hoje no mundo de tecnologia da informação para redes de computadores. E como naturalmente a gente não poderia deixar de mencionar, cibersegurança é algo extremamente importante. Quanto mais digitalizado o sistema se torna, quanto mais inteligente ele se torna, maior a necessidade de proteger os dados que são sensíveis à operação desse sistema. Então aqui a gente traz um modelo de segregação de domínios para reduzir a superfície de ataque, ou seja, a superfície de impacto que um cyberataque poderia causar na subestação. E aqui do lado a gente traz uma técnica de hardening. O que seria isso? Dentro do próprio IED, da própria merge unit, já se pode segregar quais são os serviços que a subestação ou que a aplicação vai utilizar. Não faz sentido eu permitir que um protocolo fique disponível se ele não tem nenhuma necessidade para aquela aplicação. Então aqui a gente trabalha em dois níveis diferentes. Um é hardening do equipamento, habilitando somente os serviços que são importantes, e depois trabalhando na arquitetura para segregar os serviços e os domínios de interesse, ou seja, o que a gente está dizendo só vai escutar uma informação aquele equipamento que realmente precisa utilizá-la. Esse é o princípio de confidencialidade e de cibersegurança.
E nesse slide a gente traz aqui algumas referências de normas, de guias que nós, fabricantes, clientes, podemos nos apoiar para poder construir um empreendimento de uma subestação digital com qualidade, com resiliência, que entregue toda aquela eficiência que a gente está procurando em cima das tecnologias de indústria 4.0 que a gente tinha mencionado antes. Então, aqui são normas que podem apoiar na tomada de decisão de como vai ser a arquitetura, de como vão ser os testes, como que vai ser a implementação do empreendimento. Esse outro slide traz o apoio de algumas ferramentas, né? Dentro do nosso portfólio hoje nós temos o ITT Explorer, né? Que é uma ferramenta basicamente que trabalha como se fosse um multímetro de uma subestação digital. Por meio dessa ferramenta, a gente consegue ver qual é a relação que os IEDs, Merge Unit e sistemas supervisórios, têm um com o outro, quais são o fluxo de dados que cada um precisa trocar, enviar ou receber de cada um, e uma espécie de osciloscópio para poder monitorar as mensagens use e as mensagens sample values que trazem a corrente de tensão para a sala de controle. Então, essa ferramenta é um apoio à equipe de manutenção que trabalha como se fosse, de fato, um multímetro. E, por fim, pessoal, eu queria trazer aqui para vocês um caso, né, que sempre é muito discutido quando a gente fala de subestação digital, né, e quase se tornou um tabu, a proteção de barras. Quando a gente tem uma aplicação convencional, a aplicação do relé da proteção de barra, seja ela uma solução distribuída ou centralizada, é aplicada exatamente como está aqui. Os cabos de cobre saem dos equipamentos primários e chegam até os painéis onde estão os relés da proteção de barra. Esse seria o arranjo convencional. Quando nós aplicamos uma abordagem digital, o que pode ser feito é a criação de uma rede de comunicação exclusiva, independente do BEI, para a proteção de barra. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, com uma proteção de barra redundante, os BEIs aqui no arranjo de barra dupla, de um tie e de uma linha, né, duas linhas em tie. Aqui a gente tem as merge units conectadas aos relés que fazem parte do BEI, ou seja, os IEDs que controlam e protegem esse BEI. E existe uma derivação aqui, uma merge unit que entrega os dados de corrente e os sinais binários que a proteção de barra precisa para poder operar. Então, basicamente, nós estabelecemos uma rede, nesse exemplo, usando o protocolo HSR, para o BEI, orientado ao BEI, e criamos uma segunda rede HSR para poder conectar os relés da barra. Qual é a grande vantagem disso, senhores? As duas grandes vantagens. O tráfego que é da barra só é escutado pelo relé da barra, ou seja, a rede tem um tráfego menor, e isso para a internet é positivo, porque é mais fácil de se controlar as latências e garantir a performance dessa maneira. E a segunda grande vantagem é, se eu precisar expandir a subestação, eu posso criar uma outra linha, um outro tie aqui do lado, e a proteção de barra vai simplesmente ter uma outra unidade, uma outra merge unit, que vai disponibilizar os dados desse novo BEI para essa rede que está aqui. Ou seja, a expansão pode ser feita com um mínimo de intervenção, ou intervenção praticamente zero, nos BEIs que já estão em operação. Senhores, do ponto de vista de tecnologia, isso é o que eu gostaria de compartilhar inicialmente com vocês. Devolvo a palavra ao nosso nobre moderador, e a ideia é a gente agora começar um bate-papo, um debate mesmo sobre ideias de como que a gente pode colaborar na implementação de um empreendimento de subestação digital. Então, é com você, Maurício. Obrigado, Júlio. Obrigado pela sua apresentação. Bom, temos diversos pontos aí, foram bem amplas as duas apresentações, foram bem ilustrativas, então temos muito o que falar aqui, né? Bom, antes de começar essa nossa conversa, que a proposta é fazer um bate-papo informal, sem muita formalidade, enfim, eu gostaria de reforçar, né, o que a gente já disse no início dessa nossa transmissão, né, de que nossa audiência, pode mandar as perguntas por meio do botão Q&A que temos aqui na plataforma Zoom, né? E como moderador, eu começo perguntando aí para você, Júlio, se você, no início da sua apresentação, você apresentou as 3 referências, né, regionais que a gente tem aqui no Brasil, né, apesar de ter 50, anotei aqui 50 ou 60 no mundo, né, de subestação digital. A minha primeira pergunta, né, como que você classificaria o interesse por essas subestações digitais aqui no Brasil? Existem 3, no mundo são dezenas, né? E qual o mercado que está disponível para essa modalidade de aplicação, né? Está mais na rede básica, ou podemos ver também abaixo de 230 kV, que é inclusive o primeiro exemplo que tem ali na sua
na sua apresentação justamente com a Isa, que é o nosso convidado de hoje aqui. Como que você classificaria esse interesse e a abrangência desse mercado de subestações digitais? Maurício, eu vou começar respondendo essa pergunta por alguns dados, né, que eu tenho. Eu estive envolvido nesses últimos 4 anos com projetos de subestações digitais aqui em toda a nossa região da América do Sul, né? Em 2017, nós tivemos 2 discussões sobre subestações digitais. Uma delas com a ISA, foi um trabalho, como deve ser qualquer coisa na indústria 4.0, trabalhos colaborativos. A ISA discutiu conosco o interesse de colocar um único bem em operação, para que ela tivesse contato com a tecnologia, começasse a gerar conhecimento para depois discutir empreendimentos futuros de modernização. Nós tivemos 2 discussões. Aí uma resultou nesse primeiro BEI digital que nós fizemos. Em 2018, foram 9. Desses 9, tivemos a primeira subestação, que foi Juazeiro, né? Em 2019, a gente está falando de 20 arquiteturas que a gente fez para discussões com clientes. Agora, em 2020, somente até outubro, o ano não acabou ainda, nós tivemos aproximadamente 49 arquiteturas montadas para projetos de agora ou para que vão acontecer daqui nos próximos 2 anos. Ou seja, nós estamos numa crescente em relação a não só o interesse, mas de implementações efetivamente de subestações digitais. E isso é uma opinião particular minha, mas eu acredito que até 2030 a gente vai ouvir de competidores nossos ou até de clientes cenários um pouco mais otimistas, mas eu vou ser um pouco mais conservador. Mas em 2030, eu acredito que nenhuma subestação nova será convencional. Todas elas vão ser digitais, com merge units ou com equipamentos primários inteligentes. Porque a tendência é, se a gente está vendo esse volume todo aumentando, esse interesse do mercado aumentando, o que acontece é os equipamentos vão reduzindo seus custos, a tecnologia vai se tornando cada vez mais viável até que ela ganhe um volume. Então, em 2030, eu creio, como essa perspectiva até da própria estratégia da ISA, em 2030, eu creio que nós não vamos ter mais nenhuma subestação aqui na nossa região que vai ser construída nova, uma greenfield, que não seja digital. Queria aproveitar o gancho aí e ouvir a parte do cliente, o Marcos, né, Marcos? Você também, na sua apresentação, disse que lembrou que em 2018, né, vocês se reuniram com fabricantes tal para ouvir qual seria a visão deles para 2030. É isso mesmo? É isso que vocês ouviram? É isso que vocês que foi relatado para vocês como clientes por parte dos fabricantes e por parte dos desenvolvedores de soluções? Sim, Maurício. Se você for verificar nessas conversas, o mais estranho era realmente o choque. E nós dividimos o tempo. Foi individualmente. Então, eu participei desses questionários, fizemos os questionários e comum a todos. Então, o mais legal, né, é que o pessoal que estava envolvido de inovação, quando se fazia essa pergunta, né, em 2018, eles já estranhavam, mas convergiu muitos deles, né, e aí a ideia era essa individualmente, num tempo definido, para que enxergasse a visão deles também. Então, o legal foi as constatações, de você ver que a estação, a digitalização, muitas das coisas que às vezes alguns divergem, mas naquela hora da pergunta e para o futuro, é como o Júlio falou, uma crescente. Então era a digitalização, ou por exemplo em blindadas, você ter uma blindada com um gás verde, né, um gás que seja inerte para as pessoas, né? Essas vertentes são as mesmas para todos. Então, é em cima dessas constatações que nós partimos para o plano estratégico aqui na ISA-CEPEP. É isso aí. Você citou, só para concluir, então, você citou que esse processo de modernização para 2030 começou em 2017, né? Vocês já tinham essa visualização de que o mundo da transmissão seria por meio da digitalização? Sim, porque, como eu disse na apresentação, muito dessas tecnologias que nós estamos discutindo, elas não são novas. Não são novas, Mário. Elas existem há muitos anos, né? O que nós estamos discutindo em alguns locais ainda é se vai aplicar a norma 61850, enquanto que ela está aí rodando há anos, né? E ainda tem gente discutindo, né? Então,
esse negócio, todas essas discussões começam bem antes, porque muitas das tecnologias que a gente chama de disruptiva, ela existe há muitos anos. Entendi. Olha, o pessoal levou a cabo mesmo o nosso pedido de mandar perguntas. A gente tem um monte aqui, assim, né? Eu queria só começar pela mais fácil, que é do Alessandro Santos. Ele queria saber se no final da apresentação, no final dessa transmissão, a apresentação vai ser disponibilizada. Acho que vale para os dois, aí, Júlio e Marco. Vai, com certeza vai ser disponibilizada sim. Sim. Legal. Bom, a gente tem aí, Marcos, voltando com você, eu queria que você falasse um pouquinho mais. Esse projeto de digitalização, ainda focando mais para a parte prática aqui no país, né? Quais são os objetivos, o que benefícios vocês estavam querendo alcançar com essa digitalização? Eu anotei aqui, o Júlio citou um ponto importante para a transmissora, que é disponibilidade de equipamentos, né? Eu acompanho sempre as teleconferências, a divulgação de resultados, inclusive na parte técnica da CETEP. A disponibilidade sempre está em 99,98%, 99,99%, quando não é 100%, né? A cada trimestre. Eu queria então te perguntar isso. Qual é o objetivo e benefício que a CETEP visa com esse processo? Como eu coloquei na apresentação, né? Então, eu tenho duas vertentes máximas na CETEP, que é o nosso cliente interno mesmo. Operação, ou seja, eu quero uma operação a 100%, né? Inclusive, vem alguns relatórios, né, cobrando a gente, eu sou de manutenção, mas você não conseguiu 99,99, né? Aí você vai ver, estratificar isso, só um exemplo, às vezes são questão de minutos. E minutos que custam, né, milhões, uma PV pode ocorrer, né? Então tem que ser 100%. Então, o nosso cliente interno também, não só o externo, da operação, ele quer o 100%. E tem como, na digitalização, a gente entregar o 100%. Trabalhando consistente, com resiliência, nós vamos conseguir entregar o 100%. E o cliente da manutenção, dele trabalhar seguro, ele fazer um comissionamento. Imagine a gente instalando essas tecnologias, faça todo o comissionamento, 100%, e eu viro a chave, com segurança, e para os novos equipamentos, né, melhorar esse aspecto. Então, são muitos ganhos com a digitalização. Agora eu queria pegar um ponto aí, quando a gente fala em digitalização, né, isso é uma coisa que a gente tem visto e ouvido muito no canal Energia, quando a gente entrevista as pessoas, quando a gente fala sobre digitalização, um ponto que está sempre, que é muito importante, crucial, vocês dois citaram, é a questão da cibersegurança, né? A gente tem visto aí, provavelmente, ano que vem, a gente tem o 5G, que é apontado como viabilizador da tecnologia de transmissão de dados, assim, é muito claro isso, todo mundo aponta isso. Como vocês acreditam que com o 5G essa digitalização possa ser acelerada, e como é que fica a questão da segurança nesse sentido? Tanto você, Júlio, quanto o Marcos abordaram, mas eu queria explorar um pouquinho mais esse assunto. Joia. Maurício, o 5G ele vai trazer uma série de possibilidades de novas integrações em todas as áreas de conhecimento, né? Não falando só da parte de energia, mas em telecom, na área de médica também, em relação até melhorar as condições para fazer cirurgia à distância. Ele vai trazer uma série de benefícios nesse ponto. Mas é mais uma tecnologia, né? Independente de ser 5G, LoRaNet, Wi-Fi, Ethernet cabeada, sempre quando a gente vai conectar um novo elemento no sistema, vai integrar as redes, vulnerabilidades são abertas, riscos são oferecidos. Agora, a gente não pode parar, simplesmente deixar de fazer o que a gente precisa fazer ou entregar o serviço que a gente precisa por causa da questão, porque tal tecnologia pode trazer uma vulnerabilidade. Da mesma maneira que a vulnerabilidade é apresentada, a gente tem uma série de soluções hoje para poder se precaver disso.
E alguns exemplos a gente pode tomar até dos nossos amigos de TI, né, que já estão bastante escolados, estão mais avançados do que a gente nessa questão. Então, algumas coisas muito simples, até relativamente baratas, podem ser tomadas como ações iniciais. Aquela história da gente não colocar todos os ovos no mesmo cesto vale muito para a cibersegurança. Como eu tinha falado antes, para que eu vou compartilhar informações com um dispositivo, com uma rede que não precisa daquela informação? Se ela não precisa, já é interessante que eu faça uma segregação física ou lógica, ou as duas nesse contexto, nesse pedaço da rede. E aí, independente se a conexão está vindo por meio de um 5G ou por LoRa ou por Ethernet, não importa. Independente da tecnologia, o que a gente precisa tomar um certo cuidado aí, aliás, um cuidado bastante efetivo, qual vai ser o desenho da minha topologia, que tipo de serviço eu preciso entregar, com qual resiliência, com qual latência, para poder começar a cercar as possibilidades de ataques que eu possa vir a ter. Então, a topologia é importante, depois eu vou pensar como que vai ser a parte da rede em relação à redundância, se eu vou aplicar ou não, para depois começar a pensar em software, se eu vou colocar antivírus, whitelist, se eu vou fazer honeypots, que tipo de firewall que eu vou colocar, se vai ser um firewall stateful, se vai ser um firewall do tipo Next Generation. Então, o que a gente vê hoje tem uma série de recomendações vindos de NERC-CIP, de NIST, do nosso contexto aqui no mundo de energia elétrica. A gente tem a 62443, que tem partes de governança muito interessantes que fazem um paralelo com a ISO 27000 lá no mundo de TI. A gente tem uma série de documentos e normas para poder aplicar. Agora, a questão toda a primeira pergunta, qual é a natureza do sistema que eu tenho que instalar e que tipo de serviço que ele vai prover? Aí a gente começa a discutir como que eu tenho que fazer o hardening, a segurança do perímetro dessa rede. Só um complemento, eu vejo o seguinte, a tecnologia 5G entrando, o grande diferencial é aplicar. Ou seja, as novas tecnologias, elas são mais compactas. Então, eu posso sim, numa subestação que não seja de grande porte, instalar tudo isso em paralelo. Então, eu vou passar anos discutindo, o custo-benefício é muito grande se a gente aplicar a tecnologia com segurança em paralelo à tecnologia existente. Vamos estressar ela, vamos verificar os problemas, seja ela qual for. E aí, sim, eu vou começar antes para ter um ganho lá na frente. Senão, nós vamos passar anos discutindo todas as normas. Me desculpe, mas não testamos. Basicamente é isso, aplicar. E Maurício, só um complemento aí, só para a gente poder ver como que isso é interessante. A gente fala muito de sensoriamento de equipamento de pátio, né? Principalmente transformador, que é uma máquina muito cara. A gente poderia fazer integração, né, de sensores desse equipamento por 5G, utilizando a tecnologia Wi-Fi da Ethernet 802.11, poderia usar LoRa, ou seja, o 5G é um viabilizador. Ele em si não é o objetivo que a gente está buscando, ele é um viabilizador que vai facilitar muito a integração das redes, sim. Legal. Bom, obrigado, Júlio e Marcos. A gente tem aqui algumas questões que acabam convergindo em pontos que a gente previamente já tinha no nosso aquecimento aqui para essa transmissão, né? Tem uma aqui do Francisco Pires Neto, para você, Marcos. Ele diz aqui, ele pergunta se a ISA-CETEP está implementando alguma ferramenta de monitoramento de gestão de ativos para trafos, disjuntores, entre outros. Inclusive, eu queria só estender um pouquinho, né? Perguntando para você como que é feita essa gestão, esse monitoramento de gestão de ativos com vocês. Então, essa parte de monitoração, sensoriamento, sim, nós já temos. Inclusive, é uma subestação ali, ela fica ali no início da Castelo Branco, aqui que conhece São Paulo, Cebolão, é uma subestação bem grande. E é um projeto já real, chama Master Plan, onde já está sendo implementado em transformadores, etc. É um projeto piloto e ele está avançando nesse aspecto, para monitorar, para fazer toda a parte de gestão de ativos também. É uma coisa que às vezes as pessoas não enxergam, você tendo toda a informação, o Big Data, né, ali na sua disposição, assim como a gente tem aplicativos no celular, isso indo para a sala de controle, nós podemos usar de várias formas. Por exemplo, um dado de placa
transformador que está lá no pátio, ele pode ser inserido no banco de dados e aí o cara já automaticamente, onde ele estiver, ele poder puxar esses dados de placa e se utilizar dessa gestão de ativos, né? E isso sim, já existe, já está caminhando já. Tem mais alguma coisa na pergunta, Maurício? Não, acho que é isso aí. Temos mais uma agora para o Júlio, ainda do Francisco Pires Neto. Ele pergunta a implantação das subestações digitais, Júlio. Elas trazem redução de custos e espaço no terreno? Você sabe dizer quais são esses impactos positivos de redução? Se eu não me engano, eu fiz essa pergunta para você quando a gente falou sobre o case da Enel Green Power lá em... Foi, exatamente. Esse sempre é um assunto polêmico e recorrente, né? Então, vamos lá. Em relação a custo, a gente tem duas vertentes diferentes aí. E, normalmente, o sistema de proteção e controle, sozinho, ele vai ficar com um custo um pouco mais alto, porque... Embora o painel fique muito simples, o painel na sala de controle, ele vai ter uma compactação, vou poder colocar mais bays no painel, a gente tem um custo do quiosque que vai vai no pátio da subestação e as merge units. Então, existe uma pequena diferença de custo em relação aí a convencional e a digital, em relação ao sistema de proteção e controle, ele fica mais caro. Agora, no empreendimento global, existe uma redução de custo, sim, pensando na subestação inteira. E em relação ao footprint, ao espaço que vai ser ocupado, se a gente for pensar imediato na merge unit, se a gente for implementar a substituição digital com merge units, essa redução ela vai ser pequena, porque a gente não vai ter grandes ganhos em relação ao espaçamento dos equipamentos, mas quando a gente pensa em usar um equipamento primário inteligente, seja o passo motor drive, o DCB com TC ótico ou a GIS, aí sim existe uma redução bastante considerável. E o que a gente, aí pensando no mercado cliente de uma forma geral, o que precisa ser levado em consideração os equipamentos primários inteligentes, eles têm um custo mais elevado do que um equipamento convencional, do que um disjuntor, do que uma seccionadora, do que um TC convencional. Agora, se o custo desse equipamento associado à redução do footprint, se essa curva realmente ela se interpõe, aí fica interessante realmente partir para uma subestação digital com equipamento primário inteligente. Dando um exemplo disso, eu vou mencionar aqui um caso... por exemplo, no Rio de Janeiro, Leblon e Copacabana, a gente tem uma ideia do quanto custa um metro quadrado numa região dessa. Provavelmente, numa região como essa, fazer uma subestação digital com os equipamentos primários inteligentes vai se viabilizar. Só que isso não vai, essa conta não fecha, por exemplo, se a gente for fazer a mesma coisa na região de Tucuruí, lá na casa da Eletronorte, por causa da disponibilidade de terreno. Então, depende muito da situação. Mas o footprint pode ser reduzido com equipamento primário inteligente e o custo do empreendimento global da subestação digital tende a ficar mais barato, sim. Legal. Bom, tem um aqui que acabou de chegar, que entrou como anônimo. Acho que serve tanto para você, Júlio, quanto para o Marcos. Além das digitalizações nas subestações, será aplicado um novo sistema nos centros de operação? Por exemplo, utilizar centro de operação na nuvem ou alguma outra forma derivada dessa digitalização das subestações? Posso começar, Marquinhos? Sim, você quer manda ver. Esse assunto também ele está ficando cada vez mais, está se tornando cada vez mais evidente assim em projetos que a gente tem conversado, Maurício. Inclusive, um centro de controle que nós implementamos há 2 anos atrás, até os 48 do segundo tempo, na hora de fechar a proposta, metade do centro estava indo para a nuvem. Ou seja, normalmente esses conjuntos são hot standby, né? Então, a ideia seria manter a máquina hot no headquarter do cliente e o standby na nuvem. Só que no final a manutenção acabou decidindo por manter tudo on-premise, tudo dentro de casa, dentro do seu escritório. Mas os sistemas supervisórios, a gente não comentou muito aqui, mas eles avançaram bastante também. Então, alguns desses sistemas, como o Marcos tinha comentado na apresentação dele, já permitem que você faça recomposições automáticas das subestações com algoritmos, né, que a gente pode atribuir para isso por programação tradicional ou com algoritmos inteligentes, com machine learning. E eles podem sim ser hospedados na nuvem. Se a gente for pensar hoje em soluções como o AWS da Amazon ou o Azure da Microsoft, a gente vale lembrar, novamente como o Marcos já tinha comentado, bancos utilizam servidores de aplicação na nuvem já há bastante tempo. A gente não teria problemas hoje de aplicar isso na nuvem também. Aí, voltando à história da arquitetura, desde que essa arquitetura seja planejada, a gente determine quais são os serviços e as zonas de proteção entre a saída do escritório e a nuvem, isso dá para poder ser implementado com bastante segurança, sendo de uma maneira muito eficiente, inclusive com possíveis reduções de custo também.
os sistemas supervisórios estão mais inteligentes de forma geral. Legal. Marcos? Então, é a mesma forma do 5G, eu respondo da mesma forma. Aplicar, ou seja, as constatações que nós tivemos é utilização da nuvem, mesmo que por backup. Ou seja, você conscientemente, com segurança, aplica, vai avançar para isso sim, e aí, paulatinamente, você vai migrando algumas decisões, algumas coisas que envolvem o centro. Isso no futuro vai ocorrer, é o que a gente fez como constatação, complementando tudo que o Juninho falou. Entendi, perfeito, obrigado. Bom, eu tenho um tema também que eu gostaria de ver com vocês, de dar um pouco mais de luz sobre isso, é o aumento da participação das fontes renováveis, como eu até comentei no início, solar e eólica têm sido as predominantes, né? Inclusive, Júlio, com a Enel lá é solar, né? E aí eu queria ver na questão da transmissão, como é que afeta. Como que vocês estão vendo isso? Esse aumento da participação, qual é a importância da tecnologia para gerenciar esse despacho intermitente aí, né, nesse momento que o setor elétrico vive, né? Bem, Maurício, isso Marcos? Essa é uma realidade sem sombra de dúvida aqui no nosso mercado, principalmente, tanto que parte do nosso portfólio hoje foi dedicado a essa área de renováveis, que é uma plataforma chamada Grid Edge Solutions, que seria uma capa adicional que a gente poderia colocar em cima dessa plataforma da subestação digital. Então, nós temos uma hierarquia dentro dessa plataforma Grid Edge Solutions para poder fazer o controle, por exemplo, de inversores numa subestação, uma planta solar, de fazer a interconexão com as eólicas também, com o grid. A gente tem uma biblioteca de lógicas hoje pensadas para poder tratar a intermitência, pensando na conexão das renováveis com o grid interligado, né? Tem soluções para poder fazer o monitoramento, não só da subestação, mas dos parques solares, dos parques eólicos também. Então, isso ganhou uma proporção tão grande dentro do portfólio da Hitachi ABB Power Grids, que nós criamos essa plataforma Grid Edge Solutions somente para poder tratar e gerenciar e automatizar as plantas renováveis. E é uma coisa que é muito interessante mencionar, né? A gente tem hoje uma gama de clientes assim, muito importantes na área de renováveis, e eles são trends hoje que estão puxando realmente a tecnologia dentro do setor elétrico, assim, não que as concessionárias tradicionais não façam, mas as empresas renováveis estão puxando isso de uma forma assim, bastante efetiva, né? Como aconteceu com a própria Enel Green Power, com a Atlas também, que é a dona da subestação de Juazeiro. Então, eles estão sendo viabilizadores também na implementação das tecnologias. Com relação à ISA-CETEP, nós temos projetos, né, em que internamente, como eu citei na apresentação mesmo, o serviço auxiliar com renováveis, você colocando solar, eólico, tentando ferramentas, né? E, além de tudo, os pontos de conexão. Isso é outra das constatações que vai evoluir. Aliás, a matriz energética, a geração eólica, atingiu números aí, ultimamente batendo recordes, né? E isso é real. Tem, por exemplo, condomínios que faz essa parte de cogeração. Então, nós estamos antenados sobre essas situações e estamos tentando aplicar também internamente, avançando, porque todo mundo também comenta, ela está, vamos dizer, atropelando, está vindo, né, com tudo, e nós precisamos estar antenados nisso aí. Eu queria pegar a gente já está com 1h15 praticamente de transmissão, o tempo passa voando assim, aí a gente tem um monte de perguntas. Eu queria pegar um ponto aqui de custo, né? Então, acho que todo o processo começa por aí. Vamos ver o custo, né? Inclusive é um ponto que você, Júlio, apontou na sua apresentação, mas eu queria perguntar para o Marcos. Marcos, você que a ISA-CETEP, que tem esse modelo aí, já está fazendo a digitalização de um lado, mas tem um grande número aí, tem 126 subestações, né, se eu não me engano, 60% da energia do Sudeste, né? Então, é uma participação muito relevante, não tem nem sombra de dúvidas, né? Então, eu queria ver, custo. Você tem esses dois pontos.
Inclusive, é uma pergunta aqui do Ranon RL, ele não pôs o nome dele, mas assim, ele parabeniza, né, pela apresentação e se pergunta se existe esse levantamento de custo, tanto para a subestação digital quanto para a convencional, a comparação entre ambas. E se há alguma projeção de como e quanto uma subestação digital pode trazer de payback no longo prazo? Olha, é bem simples responder isso. Por quê? Porque eu, pessoalmente, fiz um levantamento. Se a gente aplicar soluções full digital e avançar aqui em algo que hoje é disruptivo, que nós vamos estar vendo à frente, aí estamos desenvolvendo também com a BB, chega-se a valores. Eu peguei a estação como um toda, que foi digitalizado no padrão de hoje, sem barramentos de processo, levantei os custos e aplicando os equipamentos já com a estação full digital. Esse custo chega a 40% do valor por conta da retirada de painéis. Tem locais em subestações que eu tenho lá, sei lá, a taxa de cada 10 painéis eu vou estar colocando um. Então, a quantidade de chapa, equipamento, IEDs, ela cobre, é enorme. Agora, tem sim situações de estações menores que às vezes aquela tecnologia não justifica. É real. Então eu vou lá gastar mais na tecnologia do que é o necessário aplicando uma tecnologia tradicional. Então tem cada caso você estudar, mas em grande parte, subestações maiores. Como perguntaram também, muitos perguntam, TP e TC ótico. Ele é viável em altas tensões, né? Ou seja, na rede básica 3, 4, 5 para cima. Isso idem para digitalização. Você tem que usar um pacote para o seu local, para aquilo que você necessita. Isso sim, você tem que ver o custo-benefício. Uhum. É assim. Legal, Sim. obrigado, Marcos. Júlio, eu acho que a gente pode até ampliar um pouquinho aí essa questão, já que você é o fornecedor de equipamentos e da tecnologia. O André Almeida, acho que dá para a gente incluir a pergunta dele, se valeria a pena para redes de baixa tensão, e tem mais uma aqui que eu não separei o nome, que pergunta sobre a implantação da digitalização para GD também. Legal. A gente teve até uma discussão com o cliente agora recente, que é justamente para poder implementar uma subestação na usina, na geração deles. Só para fazer uma justiça, foi o Sebastião Braz que perguntou da GD. Legal, joia, Sebastião. Então, a gente teve uma discussão agora, inclusive com o cliente, sobre isso, né, para poder fazer uma implementação. Eles vão modernizar a subestação, na verdade, na geração. E perguntaram para a gente se seria interessante colocar digital, não pediu para a gente poder apresentar para eles. Uma coisa que a gente viu, corroborando com o que o Marcos falou, quanto maior é o empreendimento, mais interessante fica para poder aplicar essa tecnologia da subestação digital. Normalmente, quando a subestação é muito pequena, independente se é transmissão, geração ou distribuição, normalmente a conta não fecha, a não ser que o cliente tenha um apelo diferente, até mesmo por marketing, para poder quebrar algum paradigma na companhia, para poder valer a pena, né? Mas por custo, às vezes, não. Mas quanto maior é o empreendimento, mais interessante fica. E aí, dando como um exemplo, tanto eu quanto o Marcos, nós trabalhamos em um projeto da ISA, em 2013, numa modernização chamada Edgar de Souza. Essa subestação, se eu não estiver enganado, tem 33 bays, ela é muito grande, com faixa de 230 e 88 kV. Eu fiz um exercício do custo do projeto para a gente, quanto foi esse projeto quando ele foi concluído, e o quanto que seria os custos para poder fazer uma aplicação digital. Para vocês terem uma ideia, o empreendimento ficaria global, com o escopo que era nosso, quase 20% mais barato com a digital. Por que aconteceu isso? Porque fazia parte do escopo de nós, Itacha BB, trocarmos todos os cabos de cobre do pátio para a sala de controle nesse empreendimento. Então, somente com a quantidade de cabo, praticamente se pagava quase todas as merge units. Então, para empreendimentos grandes, normalmente a conta está realmente fechando. Por causa de equipamentos primários inteligentes, como eu mencionei, que tem custos mais elevados, para a rede básica acima de 345 kV, começa a fazer sentido. Mas, normalmente, com subestações menores, não. Só que isso também não é uma regra. A gente teve uma discussão recente agora com uma distribuidora,
que ela tinha 2 entradas de linha e quase 60 alimentadores. Se nós fôssemos aplicar algumas soluções que nós temos dentro dessa plataforma digital para essa subestação, a conta fecharia digital também. Então, depende, o que a gente tem visto agora, tá? Não que a gente possa tomar isso como uma verdade absoluta, mas o que a gente tem visto pela experiência é, quanto maior o empreendimento, mais interessante se torna a questão de migrar para uma solução digital. Seja ela transmissão, geração ou distribuição. Distribuição, quer dizer, consegue alcançar todos os níveis aí de tensão até, né? Sim. Legal. Bom, 1h20, eu estou aqui como moderador, fico, além de ser o jornalista chato, tem que ser o chato do cronômetro também, né? Eu quero só fazer mais uma pergunta, depois a gente entra para a reta final aqui da nossa transmissão. São várias perguntas aí, eu quero reunir todas numa questão só. A pergunta básica é o perfil do profissional e onde e como atuar para chegar a esse perfil de trabalhar com esses equipamentos de digitalização de subestações. Bem, Marquinhos, permite que eu comece? Você sabe que esse é um assunto que eu gosto de falar bastante. Tranquilo. Manda ver. Bem, pessoal, alguns de vocês que estão aqui na audiência, né, já conhecem parte desse discurso que eu vou falar agora. Eu, particularmente, gosto muito desse assunto de educação, de formação profissional, né? A gente está vivendo uma era de disrupção, não somente tecnológica, mas também de formação do profissional, né? Então, para contar um pouquinho do que aconteceu comigo mesmo, a minha formação foi em eletroeletrônica no Senai, depois eu fiz eletrotécnica, e no momento da minha graduação, que naturalmente seria direcionada à engenharia elétrica, isso foi em 2000, eu acabei pegando um artigo na minha mão, que o pessoal da Light até compartilhou comigo, na época era fax ainda, falando sobre um trabalho de um grupo chamado TC57, que é justamente o grupo do IEC que criou a norma 1850. Era um artigo de 2 páginas falando sobre como a tecnologia de comunicação Ethernet teria impacto nas subestações do futuro, na automação das subestações do futuro, ou mesmo em outras áreas do grid elétrico, como na geração mesmo, né, na parte de controle de máquinas. Naquele momento, até por uma discussão que a gente teve entre nós lá, o pessoal da Light, ficou plantada essa semente para mim de começar a estudar alguma coisa na área de tecnologia da informação. Então, eu já tinha uma formação de elétrica, tinha uma formação de eletrônica, falei, agora eu acho que eu vou fazer tecnologia da informação. Me matriculei no curso de análise de sistemas na graduação, me formei, fiz a minha pós em redes de computadores quando a norma 1850 foi publicada em 2005. Depois o meu mestrado foi em cima de redes também, por causa da questão do quanto que a topologia de comunicação se tornou importante para a automação. Então, o que eu acredito hoje que seja muito interessante para quem quer ingressar na área ou quem quer se desenvolver de fato, é pensar em conhecimentos profundos em 3 esferas. Na eletrônica e na elétrica, que é algo que já está no nosso sangue para nós profissionais de automação de subestações que trabalham com energia elétrica de forma geral. E a outra esfera seria TI. A gente começar a se antenar no que está acontecendo no mundo de TI, especificamente nessa tecnologia de inteligência artificial, de machine learning, de redes de computadores, de cibersegurança, que é um mundo à parte, e também até umas noções de programação, porque está ficando cada vez mais complicado a gente separar a elétrica e eletrônica da TI hoje por causa da indústria 4.0. Então, eu acredito que os profissionais que queiram realmente se desenvolver ou queiram ingressar nessa área, procurar conhecimento dessas 3 esferas. Se já conhece elétrica e eletrônica, que procure conhecer formações na área de tecnologia da informação. E uma recomendação seria começar por redes de computadores, porque dentro do leque imenso de tecnologia da informação, redes é uma disciplina que integra quase todo mundo, quase todas as outras disciplinas. Então, eu acho que é um caminho interessante para seguir. E a gente tem uma outra vertente agora aberta, que é uma carreira fantástica, que pode atender tanto a área de energia como qualquer outra área de conhecimento, que é a cibersegurança. Ela, por si só, é um mundo à parte. E, como eu falei, só vai crescer. É, de fato, um grupo, uma disciplina que vai trazer muitas profissões no futuro. Profissões que a gente nem foram criadas ainda. Marcos, pelo lado do transmissor. Então, Maurício, e isso é uma das coisas que eu adiantei, né, durante lá a apresentação do novo profissional, né? Como que esse profissional vai interagir no mercado. Tem uma plataforma, inclusive nós estamos trabalhando com uma consultoria
que está fazendo o padrão da especificação da estação digital. Porque é complicado. Eu tenho que padronizar algumas coisas para o grupo como um todo, mas, ao mesmo tempo, como eu vou fazer padrão se aquilo que a gente comentou agora, que a estação menor ela tem um padrão, a maior tem outro, então, às vezes, você diverge. E isso está dentro desse pacote que seria o treinamento do novo profissional. Então, a metodologia que a gente tem lá é o 70, 20, 10, que é aquilo, você lê, o 20 você vai lá dar um curso, mostrar aquilo que você aprendeu, e os 70% é fazendo. Não tem outro jeito melhor de aprender do que fazendo, né? Então, só complementando tudo que o Júlio falou, então o cara vai, se forma engenheiro, tá? Então, ele vai entrar na tecnologia e ali ele vai caminhar para o 70%, que é fazendo. Então, ali ele vai descobrir qual a melhor vertente. Então, dentro desse trabalho, nós chegamos à conclusão que os especialistas vão continuar. Eu preciso desse cara que vai até, como a gente brinca, escovar o beat. Vai existir, mas ele pode ser o suporte para aquela determinada área. Então, criar centros de suporte. No meu centro de controle, eu tenho o técnico avançado, mas aquele técnico mais específico em uma determinada área que vai dar o suporte aos demais, fazendo 70% lá, que é o fazer e você vai aprender. Então, nessa gama de tecnologias que está convergindo, né, a figura do especialista vai existir e aquele cara vai ter que estudar a vertente de telecomunicações, proteção, muito importante. Então, esse especialista vai existir como suporte. É dessa forma que a gente está enxergando esse novo profissional. Ele tem que entrar, buscar aquilo que ele tem mais afinidade e seguir como especialista, mas vendo o todo. Legal, obrigado. Bom, então, acabada essa pergunta, entramos na nossa reta final, como eu disse, né? E tem uma última pergunta que eu gostaria de fazer a vocês dois, né? E, enfim, mas antes eu quero chamar também novamente um novo vídeo da Hitachi ABB Power Grids, né? Por favor, Luiz, você pode colocar o vídeo para a gente? Claro, Maurício. Antes eu queria só passar, antes de passar o vídeo, eu queria só passar mais alguns recados finais aí para o pessoal que está acompanhando a gente. Então, agradecemos novamente a todos que estiveram com a gente, né, nesse 7º episódio até agora. Agradecemos mais uma vez a Hitachi ABB Power Grids, que patrocinou esse encontro. Só lembrando também que, após o evento, todos receberão por e-mail a pesquisa de satisfação, né? A gente pede que colaborem com a gente preenchendo. E agora eu vou passar o vídeo de encerramento e aí devolvo a palavra para você, Maurício. Tá legal, obrigado. It's easy to be blinded by the urgent issues facing our planet. But to shut our eyes is not in our DNA. We look at problems not as one big challenge. We break them down into a spectrum of solutions. Leveraging our pioneering and digital technologies to co-create innovative solutions with our partners and customers across the entire value chain. Powering efficiency by creating a smarter, more flexible power grid. Powering resilience and reliability by digitalizing the energy value chain. Powering safety by enabling cyber-secure infrastructure for mission-critical sectors. Powering sustainability by integrating renewables into the power grid. We are two pioneers combining generations of expertise for a stronger, smarter, and greener future. Powering good for sustainable energy. Hitachi ABB Power Grids. Prontinho, Maurício, voltamos a palavra com você. E agradecemos aí a todos pelo evento e desejamos um ótimo dia para todos. Legal, obrigado, Luiz. Estamos de volta. Eu gostaria de a pergunta que eu tenho para vocês, Júlio, Marcos,
eu queria saber a opinião de vocês sobre a presença das subestações digitais no país, né? Todos os novos projetos, a gente tem visto, devem considerar essa tecnologia, né? Como você disse, né, Júlia? O custo e o Marcos também, o custo acaba sendo bem menor, né? Agora, mas nos próximos anos aí, considerando também esse parque que a gente tem, a gente deve ver aí um mix entre as subestações digitais e as convencionais ainda por um tempo? Como que vocês veem? Vocês dizem que 2030 todas as novas já devem ser digitais, né? Mas e no longo prazo, mais para o longo prazo 2050, como que vocês veem esse cenário no Brasil? Começando por você, Marcos da CETEP, e depois Júlio, eu queria fechar com você. Outro caso, né, que a gente lida no dia a dia, né? Porque a CETEP tem ainda no seu parque mais em torno de 60%, porque a quantidade é maior de relés eletromecânicos em relação aos digitais, de relés eletromecânicos. Tem lá o disco ainda girando, etc., né? Então eu preciso modernizar. Como é que nós fazemos isso? E já aplicamos, né? Eu crio toda aquela digitalização em paralelo e vou migrando os bays automaticamente. É lógico, eu tenho que contemplar na digitalização toda aquela quantidade de bays que já é presente e pensar, inclusive, em possíveis expansões, e vou migrando esses bays até ter a estação totalmente digital. E eles convivem por um tempo, ambas tecnologias. Eu tenho subestações que eu tenho 2 gateways lá. Eu tenho um gateway de um supervisório e uma unidade de terminal remota, fazendo ambas as funções. Por centro, o centro enxerga como uma única subestação. Na verdade, eu tenho 2 equipamentos lá, 2 tecnologias funcionando em paralelo. E é assim que a gente faz. Júlio? Bem, Maurício, eu acho que a gente vai acabar vendo nesses próximos 10 anos de tudo, né? Um grupo de cenários assim bastante diversificado. Então, modernizações vão acontecer mantendo a subestação convencional. Em outros casos, vai manter a convencional, só que alguns novos circuitos, alguns novos bays vão ser digitais. E vai ter casos que a gente vai ver a subestação indo abaixo e sendo construída uma outra digital, completamente digital. Então, eu acho que o que vai delimitar esse tipo de cenário vai ser a questão de maturidade da concessionária em relação à tecnologia e os custos para poder fechar a conta do TOTEX no final do dia, né? Então, eu acho que a gente vai ver realmente de tudo. Se a gente for pensar no que é possível fazer hoje, nada impede de eu ter uma subestação metade convencional e a outra metade completamente digital. Até nesse caso da barra mesmo, como eu falei, a produção de barras poderia estar recebendo cabos de cobre nos circuitos que são convencionais e fibra ótica naquilo que é digital e trabalhar com os 2 em paralelo. Para o sistema supervisório também não teria nenhuma questão em relação a isso. Até pelo fato da norma 1850, de uma forma geral, ser uma realidade, essa questão da integração, da interoperabilidade e da fusão de 2 abordagens diferentes, convencional e digital, isso seria perfeitamente possível. Então, eu acho que o que vai realmente delimitar isso é maturidade tecnológica e a outra TOTEX, se vai valer a pena ou não o cenário A ou o cenário B. Legal. Bom, obrigado então, é isso, né? Agradeço os nossos participantes, Júlio Oliveira, Marcos Silvestre, e também a nossa audiência também que acompanhou, interagiu, mandou perguntas, enfim. Peço desculpas aí, como não poderia deixar de ser, por não conseguir atender a todos os pedidos aí, por absoluta falta de tempo. A gente já estourou, foi de longe a transmissão mais extensa que eu moderei já aqui no canal Energia, né? Para ver o tamanho do interesse pelo assunto, né? Bom, como eu digo em todos os episódios, sim, quando eu termino a moderação, eu gostaria de lembrar que em alguns dias, né, esse encontro estará disponível no site www.energysolutionsshow.com.br e no nosso canal no YouTube, TV Canal Energia. Para quem preferir ouvir o debate, pode acessar no podcast Energy Tech Talks no Spotify, Energy Tech Talks no Spotify, onde já estão todos os outros episódios dessa série, né? Então, eu gostaria de desejar a todos uma ótima quarta-feira e nos vemos até uma próxima oportunidade. Obrigado, Marcos, Júlio e a nossa audiência. Obrigado, Maurício. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês.